Fala pessoal, tudo bem? Magagino na área mais uma vez. Esse é o segundo vídeo, da série de vídeos que eu vou estar publicando, já estou publicando, a respeito do tema contextualizando o racismo estrutural no pleno século XXI, diferença, ostracismo e desigualdade. No primeiro vídeo, nós vimos o quanto o racismo ele é passado, de geração em geração, às vezes de forma criptografada, às vezes de forma escancarada, Diariamente nós vemos casos de racismo nos jornais, nas mídias sociais, etc., na internet, enfim, nas redes sociais. E não é difícil constatar que isso é uma evidência, O racismo estrutural, enraizado, ele continua agindo em nossa sociedade. E é o que nós veremos, de que formas ele vem se perpetrando, ele vem se mantendo na sociedade. Mas enfim, vimos também a questão do Zumbi dos Palmares, das capitanias hereditárias, de seu governo, que durou ali na faixa de 40 anos, apesar de que, até uma errata que eu mencionei no texto do primeiro vídeo, o seu governo durou de 1680 até 1694, mais ou menos. Enfim, só um adendo. Mas prosseguindo agora, a questão ali da invasão dos Palmares, que é o nome do quilombo, aconteceu, como eu disse, em 1695, século XVII. No século XVII, a escravidão já havia se instalado no Brasil colonial. Como todos sabem, o Brasil foi descoberto, entre aspas, em 1500, século XVI, E no século XVII, a escravidão e a questão dos indígenas também, que pelo menos os coloniais tentavam escravizar os indígenas, apesar de que eles não tiveram sucesso em boa parte desse processo. Aí depois a gente discute isso, E infelizmente a questão ficou mais em cima, da escravidão, ficou se perpetrando mais em cima dos negros. Mas enfim, em pleno século XVII, agora eu vou começar a falar da Europa, começou-se uma sistematização, toda uma série de estudos, toda uma série de, enfim, pseudociências que foram se fomentando, foram sendo fomentadas, foram sendo desenvolvidas em torno da questão do racismo científico, Ou seja, procurou-se começar a sistematizar a humanidade como um todo, a dividir a humanidade em raças, a fim de justificar o quê? O imperialismo, a invasão colonial, entendeu? A apropriação cultural também, inclusive a questão da apropriação cultural, que a gente vai ver mais pra frente, De que forma isso aconteceu? Porque à medida que se invadia as terras, invadia-se para escravizar, naturalmente por questões extrativistas também, para extrair minério, extrair madeira, extrair, enfim, marfim, extrair uma série de coisas, borracha, Também a questão também das commodities, também, café e tal, cana-de-açúcar, etc. Mas também por uma questão de apropriação cultural, para apropriar a cultura daqueles povos, entendeu? E, posteriormente, realizar uma lavagem cerebral ali, entendeu? Para fazer com que esses povos, inclusive, passassem a pensar de uma forma religiosa, proto-cristã, vamos dizer assim, Para que se voltassem para a religiosidade da Europa, da época, entendeu? Que é o que a gente vai ver mais para frente. Mas voltando ao assunto da questão do racismo científico, por volta ali do século XVII, século XVIII, isso teve seu ápice ali no século XIX, Que é quando eu vou falar de darwinismo social mais para frente, Então, por volta desse século XVII, volta ali dos anos, enfim, 1690, 1700, 1700 e alguma coisa, começou-se todo um desenvolvimento, em torno de uma ideologia nefasta que classificava ou subclassificava a humanidade em raças.
raça branca, raça amarela, raça negra e por aí vai, né? Sempre com a finalidade de quê? De definir uma moralidade ou de justificar uma moralidade, uma pseudo-moralidade, né? De justificar uma pseudo-ética, né? Ou até criar leis que justificassem a invasão de terras alheias, principalmente nas Américas e nas colônias. Entendeu? Então a Europa, com a finalidade puramente extrativista, né? Inúmeros países aqui que eu não vou ficar perdendo tempo citando países, todo mundo sabe quais são, entendeu? Com a finalidade imperialista, extrativista, lucrativista, né? Ela começou a fomentar essas pseudociências com a finalidade de justificar a invasão de determinados povos para instaurar ali a sua colônia extrativista. Então, pensadores como Robert Knox, Joseph Arthur Gobineau, de Gobineau, e futuramente Herbert Spencer, na Alemanha, né, que foi o pai do darwinismo social, um dos pais, né? Eles começaram, como eu falei para vocês, a justificar, por meio de uma pseudociência, né, racista, uma suposta superioridade da raça branca em cima das outras raças, entendeu? Com a finalidade, pura e simples, como eu falei aqui, de justificar um assalto territorial, né? Um assalto em termos de matéria-prima, etc., né? A famosa colonização. E a Europa comprou isso aí de uma forma aberta. A Europa como um todo, entendeu? Portugal, Espanha, entendeu? Inglaterra, França, por aí vai, compraram essa ideologia, né? A Alemanha também, enfim, compraram essa ideologia aí de uma forma muito receptiva. Essa é a realidade, infelizmente, entendeu? E por ocasião de uma expansão marítima, né, que, enfim, a sociedade europeia já havia passado por toda uma questão de um expansionismo marítimo, né? Então, todo um desenvolvimento marítimo que houve, todo um desenvolvimento tecnológico, que, diga-se de passagem, até a questão da Revolução Industrial influenciou nesse processo também. Tudo isso aí veio a justificar a questão da invasão das terras, como eu falei, da colonização, né? E isso respingou para cima de nós. Isso respingou para cima de nós, brasileiros. Respingou também em outros países da África, né? Principalmente Congo, Moçambique, Nigéria e alguns outros países ali um pouco, né, menos relevantes assim, do ponto de vista escravocrata, entendeu? E todo o processo de apropriação cultural, né, começou a acontecer também, né? Se não bastasse essa questão, né, da invasão de terras, né, para fins extrativistas, começou-se também um processo de apropriação cultural, que foi o que nós vimos acontecer no Egito. No Egito, Kemet, Terra Negra, Egito, Kemet, Terra Negra. Esse era o nome do Antigo Egito no passado, Kemet, que significa Terra Negra. Entendeu? Artefatos foram expropriados, câmaras mortuárias foram expropriadas, foram levadas, subtraídas. Estátuas tiveram seus narizes quebrados, deformados, né, propositalmente, para tentar apagar um passado, entendeu? Onde os negros ali preponderavam. Essa é a realidade. O Egito nunca foi uma terra, entendeu, de branquitude. Ela, desde as suas origens, sempre foi, né, toda a sua questão ali demográfica, o seu povo era um povo tipicamente negro. Kemet, Terra Negra, entendeu? Só que, por volta do século XIX, durante o século XX também, houve todo um processo ali de apropriação cultural, né, com a justificativa, né, enfim, em termos de mitologia, arqueologia, etc.,
né, de que havia ali todo um enraizamento ali dos povos brancos naquela região, mas isso aí é totalmente fake, né? Sheikh Anta Diop, que é um pensador pan-africanista, ele jogou isso aí por terra, entendeu? Todo aquele processo expansionista europeu, né, que justificou ali um processo de apropriação cultural em cima dos artefatos egípcios, tudo isso aí foi consequência do darwinismo social, foi consequência desses pseudopensadores, né, pseudocientistas, né, que fomentaram, que desenvolveram toda essa questão do racismo científico aí, entendeu? Então, tudo que foi feito ali para expoliar as riquezas, sejam mitológicas, arqueológicas, enfim, do Antigo Egito, né? Diga-se de passagem, como eu acabei de falar aqui, câmaras mortuárias, múmias, papiros, artefatos e etc., com pretexto de estudo arqueológico, com pretexto de, enfim, estudo de genealogias, né? Desculpa aqui, porque é uma palavra complicada, né? Tudo isso aí foi realizado com o único fim, nesse caso não de colonizar, né, mas de apropriação cultural. E com isso, começou-se, né, agora já progredindo dentro do assunto, começou-se um processo de tentar invisibilizar, não somente na Europa, não somente na África, né, não somente no Egito, não somente aqui nas Américas, mas de forma geral, de forma mundial, começou-se um processo de tentar invisibilizar, né, tudo aquilo que os povos negros já haviam feito no passado, entendeu? Isso eu falo em termos de, enfim, ciências, filosofia, mitologia, arquitetura, né, engenharia, tudo que os povos negros criaram no passado, isso aí tudo ficou tratado, entendeu, como algo totalmente ostracizado, invisibilizado, irrelevante, entendeu? E foi sendo apropriado para a cultura branca, essa é a realidade, entendeu? Então passou-se a não dar mais os créditos aos povos negros. Então todo um processo de se tornar invisível a coisa, isso aí começou a ser feito de forma sistemática, mundialmente falando, entendeu? Então, nas Américas, no nosso caso aqui específico aqui no Brasil, isso começou a ser feito de forma explícita. Então, muito da cultura negra do passado, indígena também, né, consequentemente, foi apagado. Muita coisa foi apagada, invisibilizada, tratada com descrédito, entendeu? E essa questão também que eu mencionei, do darwinismo social, que foi desenvolvido lá na Alemanha por Herbert Spencer, né? Influenciado pelos demais pensadores que eu mencionei aqui agora, Robert Knox, Joseph Arthur de Gobineau e demais outros pensadores que abraçavam essa ideia da arianosofia, essa ideia de que a raça ariana é a raça superior e que isso, por conta disso eles teriam direito a neocolonizar ou colonizar, né, ou expropriar outros povos. Isso começou-se a ser difundido em larga escala. E aqui, naturalmente, nós também sofremos a consequência disso. Entendeu? Então o que eu quero dizer é o seguinte, para resumir, isso aí foi passando de geração em geração. Nos dias atuais, não mais como antigamente, né? Porque hoje em dia nós sofremos também a consequência da modernidade líquida. Eu vou falar mais para frente sobre isso, né? Sobre quanto o racismo estrutural, ele dentro do contexto da modernidade líquida, ele assumiu um caractere diferente. Assumiu um caractere que, enfim, isso é falado mais dentro de um contexto universitário, mas eu vou esmiuçar isso aqui, né? Sobre como o racismo estrutural ele vem se moldando nos dias atuais, mas enfim, isso é um papo mais para daqui para frente, né? Mas voltando ao assunto, queria dizer aqui o seguinte, que os efeitos dessa apropriação cultural que foi feita não somente no Egito, mas em inúmeros outros cantos do planeta também, né? Enfim, onde não se pôde explorar, né?
onde não se pôde ali instaurar uma colônia, um imperialismo, um processo imperialista, começou-se um processo de apropriação cultural. E automaticamente, no fim das contas, também um processo de invisibilização, né? De ostracização, que o tema aqui é isso, é indiferença, ostracismo e desigualdade, né? A respeito da desigualdade, eu nem preciso aqui dar tantos exemplos, ou tentar explicar muita coisa, porque todos sabem, né? Todos sabem que até hoje a questão salarial, né, a questão empregatícia, a questão profissional, a questão até da habitação é diferente em relação aos brancos, né? Assim, quando eu falo de não brancos, estou querendo falar aqui de quem? Essa realidade, negros, pardos, mulatos, cafuzos, caboclos, indígenas, né, misturados, miscigenados e por aí vai. Entendeu? Então, as consequências desse processo aí de colonização, apropriação cultural, invisibilização, etc., tudo isso encontra-se misturado, mesclado, dentro desse neo-racismo estrutural existente nos dias atuais, que, né, muitas das vezes ele vem de forma criptografada, ele vem de forma sutil, ele vem de forma amena, mas continua existindo. Às vezes de forma escancarada mesmo, entendeu? Às vezes de forma ali velada, subjacente. E é a respeito disso que nos próximos vídeos nós iremos comentar. É isso aí, galera. Vamos demover o racismo. Forte abraço para vocês.